da Igreja Evangélica Batista Moriá, convido você a participar do nosso culto de quinta-feira, nosso culto de reflexão e oração. Que possamos entregar a Deus toda a nossa gratidão, porque Deus tem feito maravilhas entre nós. Salmo 62, verso 5 diz assim: Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então, com essa gratidão, com essa certeza que o nosso Deus é o Deus de paz, é o Deus que nos conforta, com que o seu poder nos dá a graça de vivermos em comunhão com Ele. Então, com toda essa alegria e reverência, vamos orar ao Senhor, vamos cantar louvores a Deus, porque Ele se agrada dos nossos louvores. E vamos ouvir sua palavra, porque é a que nos tem orientado, nos tem segurado até aqui. A palavra do Senhor é a nossa força. Então, irmãos, tenhamos todos um bom culto. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Põe a mão do meu Senhor da Galileia. Põe a mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem parar. Põe a mão do meu Senhor que acalma o mar. Desde cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Então será o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, obrigada pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz
e penetra mais que uma faca de 2 gumes, ó Deus, quando ela vai lá no fundo da nossa alma. Senhor, eu te peço por nós, mude as nossas vidas, o nosso coração, tira de nós todo orgulho, ó Pai, tudo aquilo que te entristece, aquilo que te chateia, Senhor, que possamos ter a mente de Cristo, coloque em nossos corações o amor que Cristo tem pelas pessoas, ó Deus, que possamos sempre favorecer e ajudar o nosso próximo, ó Deus. Fique conosco no decorrer deste dia, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não deu o seu fruto, ainda que os montes lancem-se ao mar, eu que a terra trema e de confiar. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Olá, meus queridos amigos e irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite a todos. Mais uma vez nesse espaço aí para, juntamente com os irmãos, aprendermos e refletirmos um pouco mais a respeito da Palavra de Deus, que é tão preciosa para nós. Amém? O texto que a gente vai estudar nesta noite, irmãos, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. E por uma questão só estratégica, nós vamos ler agora o texto somente no final. Não é nada especial, é só uma questão estratégica. Então nós leremos no finalzinho João 1, de 1 a 14. Bom, antes de introduzir esse assunto, eu queria dizer aos irmãos que nós temos convicção daquilo que vamos falar e podemos afirmar que no grande mercado da fé que existe, né, nos nossos tempos, esse grande mercado, o que não falta é objetos, representações de objetos, filosofias e religiões diversas. Nesse mercado, essas mercadorias não faltam, as prateleiras estão lotadas. E se há um mercado nos nossos dias que tem variedade de produtos, esse mercado é o mercado da fé. Isso se dá porque muitas pessoas estão querendo comprar esses produtos. Muitas pessoas estão se agarrando a qualquer coisa, a qualquer produto que está à venda, que está disponível, que está sendo ofertado. Produtos esses que minimizem os seus sofrimentos, tanto no tempo presente, e possivelmente também compram esses produtos para minimizar os sofrimentos de tempos futuros. Antes de explanarmos nessa introdução, queria relatar duas histórias com H, que eu presenciei, histórias
do meu convívio. Um dos casos, há muitos anos atrás, a tia da minha mãe, que morava no interior, nós fomos visitá-la, já estava bem velhinha, então nós fomos visitá-la ali, morava em São José do Rio Preto, e chegando lá, foi feito um apelo, uma oração, e ela quis se render ao Senhor, aceitando como Salvador, mas numa das salas dela tinha um altar mesmo, como se fosse uma pequena capela, uma igreja, com toda a sorte de objetos. Tinha ali de tudo, todo tipo de objeto religioso. Tinha imagem, tinha santo, objetos de artigos religiosos, tinha artigos tipo figa, pimenta. Então essa minha tia-avó, ela cultuava qualquer coisa, esperando com certeza com isso obter alguma recompensa no tempo presente e talvez no futuro também. Este é um caso que eu presenciei. E o segundo caso é um caso de agora, de hoje. Na empresa que eu trabalho tem uma pessoa que é meu superior imediato. Ele também tem um altar na mesa dele de vendas. Tem um altarzinho ali. E ali tem de tudo, irmãos. Ali tem tudo que você pode ter direito. Ali tem de tudo. Ele só não é um X-tudo, como aqueles lanches que tem tudo que tem direito. Ele não é um lanche, mas no altar desta pessoa tem de tudo. Lá tem Santo Antônio, tem São José, tem São Francisco, tem Preto Velho, tem Iemanjá, tem Jesus, tem pimenta, tem Buda, tem vela, tem livrinho de sabedoria, tem aqueles olhos indianos, tem sal grosso, tem pedra preta, tem de tudo ali. E nas poucas vezes que a gente entra no assunto de religião, o que ele diz, o que ele afirma, e tem Jesus também lá, no meio de tudo. Quando fala de Jesus, ele fala assim, não, Jesus é um cara importante. Jesus também foi uma pessoa iluminada, uma pessoa boa, igual as outras aí. Então ele coloca no grande mercado da fé dele, Jesus em pé de igualdade com Buda, com Iemanjá, com Arruda, com galho, com pimenta, com qualquer coisa. Jesus é apenas mais um. Por que eu estou vindo trazer esses casos? Porque nesse grande mercado da fé, esses produtos estão à venda. Isso também não é novidade para nós, não é uma coisa do nosso tempo, irmãos. É que hoje tem um grande mercado estruturado, mas isso é coisa antiga. Isso não é fruto do século XXI. Desde tempos remotos, a humanidade busca alguma coisa que os aproxime do Criador, de um Deus, de uma divindade, de alguém que possa fazer algo por eles. Desde sempre. Algumas pessoas, desde a antiguidade até os nossos dias, fazem isso por completo desentendimento. Eles não entendem nada, fazem por fazer. Sai arriscando em qualquer um, atira para qualquer lado, quem sabe acerta um. Tem outro grupo que faz por fazer. Ah, vou fazer porque se não fizer você é um descrente. Vou fazer por via das dúvidas, vou fazer aí também. E tem outros grupos que já fazem isso de caso pensado. Fazem, colocam Jesus no meio de outras divindades, de outros ritos, de outros objetos, por pura descrença em Jesus. Não crê em Jesus, não acredita em Jesus, então colocam Jesus em pé de igualdade com qualquer outro de caso pensado, propositalmente. E como não é possível negar Jesus historicamente, porque Jesus está na história. Existem centenas, talvez milhares de provas escritas nos museus, nos livros, historicamente da existência de Jesus. Não dá para negar Jesus historicamente. Como essas pessoas não conseguem negar Jesus, então procuram diminuí-lo, colocando ele em pé de igualdade junto com qualquer outras divindades. Da mesma maneira que faz essa pessoa que é o superior na empresa. Coloca Jesus ali como um outro qualquer, um objeto qualquer. É mais um. Jesus para ele é mais um. Né? É só uma pessoa boa. Quando João escreveu essa carta, irmãos, que nós vamos ler esse verso, capítulo 1 até o 14, que é o que nos interessa para esta reflexão, esse tema era frequente na igreja. João escreveu isso porque isso ocorria naqueles dias também. Era um tema frequente, a ponto de existirem vários conceitos dentro da igreja da época de João a respeito de religião, de religiosidade, de ritos. Esses conceitos, essas religiões, essas filosofias, esses ensinamentos estavam todos enraizados com base na filosofia grega, que era o modo de vida, a filosofia que reinava naqueles dias.
A dominação pelas armas era de Roma, mas a cultura, a civilização, os costumes, as filosofias, a Grécia tinha vencido essa guerra. A dominação era de Roma, mas a cultura era grega. Então todos esses conceitos religiosos, as filosofias, estavam enraizados na cultura grega, esta que dominava os pensamentos naqueles dias. E entre tantos conceitos que existiam, vou destacar 3 apenas, mas existiam muito mais. O primeiro conceito era a sofia. A palavra sofia é o nome que nós utilizamos, nome feminino hoje, mas a palavra sofia quer dizer em grego sabedoria. A sabedoria grega, então, era sofia. Esse era um dos grandes conceitos religiosos da época de João, quando ele escreveu essa carta. A sabedoria aqui é uma sabedoria um pouco diferente da sabedoria da Bíblia. Embora essa é uma sabedoria importante dentro da filosofia, aqui ela é mais baseada na sabedoria humana, não na sabedoria com base nos conceitos divinos, conceitos de Deus. Bom, então o primeiro era a sofia. O segundo grupo que eles acreditavam muito, e era utilizado este nome nos seus rituais e nas suas crenças, eram os chamados aeons. O que era aeons? Era energia. Uma coisa muito parecida com o que os esotéricos usam hoje. Não, Jesus é uma energia positiva. Essa energia atuava e governava as coisas, dentro da visão da filosofia grega. E mais um outro conceito, que esse é o que nos interessa, que era o conceito do logos, ou logos, que quer dizer a palavra. A palavra tinha um peso gigante dentro da filosofia grega, dentro dos rituais religiosos, dentro dos ensinamentos a respeito de religião. Eu destaquei esses 3, sabedoria, aeons e logos. E logos quer dizer palavra. No texto é hologos, a palavra. E é a palavra que nos interessa aqui. Era um dos grandes conceitos para os gregos. E João escreve isso para aquela igreja porque a igreja estava permeada de pessoas que vinham novas convertidas e vinham aculturadas pela cultura grega. Então, sofia, sabedoria, aeons e outros tantos conceitos estavam enraizados nas pessoas. E começou a haver uma mistura ali tal como o nosso altar do meu superior direto. Então Jesus estava lá como mais um, mas existiam outras forças iguais a Jesus. E João quis chamar a atenção da igreja para isso. Bom, os gregos colocavam a palavra logos, ou logos, como queiram alguns, em um lugar de alto destaque, a pontos de muitos considerarem também o logos no mesmo patamar de uma divindade poderosa. O logos era considerado como se fosse uma divindade muito poderosa. Bom, então não é difícil imaginar que os primeiros crentes, irmão, ficassem às vezes confusos. Chegou na igreja, está convertido, com as ideias da cultura que eles viviam, aculturados que estavam permeados pela cultura religiosa e da filosofia grega, estavam às vezes confusos. E visto também que a igreja primitiva, irmãos, da época de João, estava cheia de novos crentes, novos convertidos. Mas dentre os novos convertidos também tinha alguns frequentadores, ainda talvez não convertidos. E esses traziam seus costumes muito mais aflorados para dentro das igrejas, as suas filosofias, suas crenças. Queriam misturar suas crenças, os seus conceitos, as suas filosofias, os seus conceitos religiosos, as suas divindades, colocando no mesmo patamar que Jesus. Então os irmãos percebem que não é um fato novo isso, de ter um altarzinho com tudo, esse grande mercado da fé. Lá também havia alguns produtos. Bom, existiam alguns também os adeptos da pluralidade religiosa. Não, eu gosto de Deus, mas eu também gosto de Iemanjá. Eu sou católico, mas eu também sou espírita. Uma grande pluralidade. E essas pessoas traziam vários conceitos, querendo misturar tudo isso com o cristianismo, colocar tudo no mesmo patamar. Bom, como dissemos, irmãos, naquele tempo como nos nossos dias, alguns faziam porque desconhecem, acham que estão fazendo certo. Outros fazem porque vão fazer, todo mundo faz, a gente tem que fazer alguma coisa.
e também tinha o grupo que queriam distorcer a mensagem do Evangelho, a palavra do Evangelho, o Logos, o Verbo, distorcer a palavra, o Logos, distorcer este conceito. Porque só distorcendo esse conceito é possível colocá-lo em pé de igualdade com outros conceitos. Bem, irmãos, o Logos é quase um sinônimo. Logos, a palavra, é praticamente um sinônimo para a mensagem cristã. O Logos é um conceito importantíssimo para o cristianismo. Por isso que queriam desmistificá-lo e colocá-lo em pé de igualdade, diminuí-lo e colocá-lo em pé de igualdade com todos os outros. Os não adeptos à palavra de Deus, aqueles que não queriam escutar as palavras de Cristo, a mensagem do Evangelho, as palavras de boas novas. E o Logos é praticamente um sinônimo. Marcos, no capítulo 2, verso 2, ele afirma que Jesus pregava o Logos para as multidões. Quando Jesus pregava, era o Logos, era a palavra. Ainda em Marcos, no capítulo 4, verso 14, o evangelista também afirma que na parábola do semeador, tão conhecida por todos nós, o que estava sendo semeado ali era o Logos, era o Logos, era a palavra, e era o Logos que germinava. Então, a palavra é hiper importante dentro do cristianismo para as nossas vidas. Esta é a razão dela ser tão atacada e quererem colocá-la em pé de igualdade com qualquer outra filosofia humana. Em resumo, irmãos, eu teria centenas de versos aqui para mostrar para os irmãos que o Logos é a palavra, é a palavra, a palavra, a palavra. E o Logos é o mesmo verbo. Algumas traduções de João 14 diz que no princípio era o verbo. Outras traduções, Jesus era o Logos. E o que João fez aqui foi fazer uma comparação técnica de verbo com Logos. E João estava querendo afirmar que o verdadeiro Logos era o dono da palavra, aquele que tinha as palavras de vida eterna, aquele que tinha a mensagem das boas novas, a mensagem das palavras de vida, que é Jesus, que tenha o Logos, tem a palavra. Em resumo, irmãos, a Bíblia toda é a palavra de Deus que deixou para nossas vidas. Por que nós lemos a Bíblia? Por que a Bíblia é importante? Porque a Bíblia é o Logos, é a palavra de Deus deixada para nós. Nela nós encontramos todas as palavras que Deus quis deixar para as nossas vidas, para nos orientar, tanto nesta vida, quanto para nos levar e nos transformar para um dia estarmos com Cristo nos céus. É a palavra que nos transforma. Jesus salva através da sua graça, mas quem transforma é a palavra, é o Logos. A palavra é a base para o cristão. Logos, a palavra é base para o cristianismo. Nela nós nos comunicamos com Deus. A forma de nos comunicarmos com Deus é através do Logos, da palavra. Porque é a palavra que faz nos comunicar com Deus, temos comunhão com Ele, e é ela que nos orienta para trilhar no caminho do Evangelho. A palavra também é base para o crente. Quando os irmãos vão tomando mais contato com as Escrituras, o Logos, a palavra, ela julga, a palavra purifica, através dela vem a fé, é a palavra, é o Logos, é o agente que transforma o homem de um pecador para um servo de Cristo. Ela que deve ser ouvida, ela que deve ser recebida, ela que deve ser promovida, ela que deve permanecer, ela que deve ser guardada, ela é que deve ser compartilhada com os outros, ela que deve ser pregada, ela que deve ser ensinada. Logos, a palavra. Ela é a base para as nossas vidas. Jesus nos salvou através do seu precioso dom da graça e deixou a sua palavra para nos moldar, nos purificar e para fazer com que nós aprendamos e distribuamos essa palavra aos outros. Ela é extremamente importante, ela é vital para o crente. Há um aspecto negativo que eu quero destacar, não interessa muito para nós, mas vou destacar. O Logos é um ser
que age, é um ser vivo. Não é uma coisa morta, não é um conceito, só a palavra. O Hologos, ela pode ser desacreditada. Ela pode ser adulterada, o que temos de monte hoje nos nossos dias. A palavra, o Hologos, ela pode também ser sufocada, desacreditada. Coloca junto com qualquer outro deus, é qualquer um outro. Põe junto com Iemanjá, junto com vela preta, com vela branca, com São Jorge, com Santo Antônio, com espada. Jesus é tudo igual. Desacreditado. Esse é o aspecto negativo que se pode fazer com o Hologos. Mas o Hologos, como vimos, é vital para as nossas vidas. Mas não, os crentes não fazem assim. Os crentes valorizam a palavra, o Logos. Como dissemos, na igreja primitiva tinha crentes convertidos e alguns frequentadores. Isso é uma diferença do povo antigo para os nossos. Nós temos pessoas que frequentam os nossos meios, mas não são convertidos. Coloca Jesus no mesmo patamar que qualquer outra coisa. Mas nós, os cristãos, os convertidos, aqueles salvos por Jesus, nós pregamos a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, o Logos de Deus, as palavras de boas novas, palavras de vida, de verdade, palavras da cruz e palavras de reconciliação do homem com Deus. Essa é a verdadeira religião, através do Logos, da palavra de Deus. Mas o Logos, embora ele signifique a palavra, ele tem um segundo significado que não pode ser distinto deste primeiro, a palavra. Ele sempre trabalha junto com a palavra. O segundo significado, primeiro é a palavra, o segundo é raciocínio. Palavra e raciocínio. Não é uma palavra morta, é uma palavra que age. Ela tem razão, raciocínio, ação. Isso é muito interessante. Isso implica dizer que as coisas de Deus, o Logos de Deus, é diferente dos Logos dos gregos. As coisas de Deus, a palavra de Deus, o Logos de Deus, não são apenas escritos, versos, textos. Não é apenas fonética, sons emitidos quando você fala uma palavra. Elas expressam muito mais do que isso. O Logos de Deus, a palavra de Deus, faz algo acontecer. Ela age, ela possui eficácia, ela tem e possui. A palavra de Deus é viva e eficaz para fazer tudo aquilo quanto a ela apraz, quanto aquilo a que ela está destinada a fazer. Por exemplo, irmão, lá em Gênesis no capítulo 1, verso 3, quando Deus estava criando o mundo, ele disse assim: faça-se luz. O Logos de Deus, a palavra de Deus, a fala de Deus, faça-se luz. E o texto diz: e houve luz. Ainda em Gênesis, depois os irmãos lêem Gênesis capítulo 1, é fantástico, quando você pensa nesses termos. Em Gênesis ainda no verso 6, Jesus continua dizendo assim, Jesus era o Logos que estava fazendo lá atrás, irmãos. O Logos de Deus, a palavra, o verbo. Jesus disse assim: haja expansão no meio das águas. E houve separação das águas de terra seca. Lá no verso 11, Jesus diz assim: produz a terra frutos. E a terra produziu. A palavra de Deus tem ação, é poderosa. O Logos de Deus é fantástico, irmãos. Nós temos à disposição, nas Escrituras de Deus, a voz de Deus falando. Eu tirei uma frase do livro que eu estava pesquisando aqui, irmãos, de Platão. Eu gosto bastante de filosofia. Platão disse assim certa vez: é o Logos de Deus que mantém os planetas nos seus rumos. Platão, um dos grandes mestres da sabedoria universal. Esse é um daqueles personagens em que ninguém ousaria dizer que Platão não foi um dos seres mais inteligentes que nasceu nessa terra. Platão afirmou que o Logos de Deus é que mantém os planetas nos seus rumos. Hologos, a palavra. Este é um tema muito profundo, muito extenso. Eu não teria capacidade nem tempo de explanar o Hologos de Deus. Mas por aqui já basta para a gente continuar. Nós não vamos querer nos aprofundar por falta de capacidade, por falta de tempo.
Mas o que eu quero demonstrar aqui, até o que eu falei com os irmãos aqui, é que é por estas razões, daquilo que nós falamos até agora, e por outras possíveis, que João escreveu essa carta para a igreja primitiva. Foi por isso que João escreveu esse texto para a igreja, para mostrar quem é o verdadeiro Logos. Quem é a verdadeira palavra? Quem é que detém a verdadeira palavra? Que é Jesus, o Filho de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. Agora nós vamos ler o texto, irmãos. Eu coloquei estrategicamente a leitura do texto agora. Eu vou ler com os irmãos. Se encontra em João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. Diz assim: No princípio era o Verbo. Algumas traduções diz o Logos. E o Verbo estava com Deus, e o Logos estava com Deus. E o Verbo era Deus, e o Logos era Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus, é Jesus. Jesus e a palavra são indissociáveis. Podemos dizer que são as mesmas coisas, as mesmas pessoas. Verso 2. O Logos estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista aqui, irmãos. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era João a luz, mas para que testificasse da luz. Verso 9. Ali estava a luz verdadeira, o Logos, que ilumina todo homem que vem ao mundo. O Logos estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E finalizando no verso 14. E o Logos se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Logos, a palavra. Jesus. João está dizendo, no princípio Jesus, a palavra, criou todas as coisas. Ele estava lá, ele era Deus, ele era a palavra. Era a mesma coisa. Irmãos, eu estou finalizando essa reflexão para que nós valorizemos extremamente a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um conceito filosófico, não é um santinho qualquer, não está em pé de igualdade com outras divindades, outras filosofias, outro ensinamento. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. A palavra de Deus, o Logos, é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. Finalizando então, irmãos, para a gente valorize bastante a Escritura, aquilo que Deus nos deixou, o seu Logos para nós, as suas palavras, a Bíblia. O que João fez então aqui, irmãos, quando ele escreveu isso, foi colocar o verdadeiro Logos no lugar correto. Não tem pé de igualdade com nada, isso aqui está acima de qualquer coisa. João colocou Jesus no lugar correto, a palavra, o Logos, e não junto com outros deuses ou divindades, filosofias ou religiões. João colocou Jesus, o Logos, no topo de todas as coisas. E todos nós devemos fazer aquilo que João nos ensinou, aquilo que ele falou para a igreja primitiva. Nós também devemos colocar o Logos no topo das nossas vidas. Este é o lugar correto de Jesus nas nossas vidas. No topo, no teto, no máximo. Existem muitas vozes no mundo, existem muitas palavras e muita filosofia. No grande mercado da fé existe de tudo. Mas assim como num rádio existe muitas vozes e muitas estações, você pode ler e sintonizar a que você quer. Não quero escutar isso, não quero escutar isso, eu quero escutar isso. Você pode selecionar. Que você selecione no seu coração a palavra de Deus. O Logos, aquele que no princípio estava com Deus, o Verbo. Sintonize
no seu coração a palavra de Deus. O Logos, a palavra que liberta, a palavra que transforma e a palavra que salva. E somente a palavra do Verbo, a palavra de Jesus, do Logos. Os irmãos possam valorizar cada dia mais as Escrituras e confiar que nós temos um Deus que desde o princípio está zelando pela sua palavra para cumprir. Uma boa noite a todos, irmãos. Graça e paz a todos. Amém.